Saudações, meus amigos, espero encontrá-los bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estamos aqui no canal Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu quero falar um pouco sobre um livro da Ponte para a Liberdade chamado Haja Luz. Quem nunca leu, quem não sabe do que se trata, eu oriento a procurar. No site da Ponte para a Liberdade tem para vender. Você acha também em lojas esotéricas, livrarias esotéricas. Em sebos também pode ser que ache, tá? Talvez na internet, no Mercado Livre. Mas eu particularmente amo de toda a literatura que existe sobre a fraternidade, com mensagens dos mestres, com ensinamentos dele. Este é o livro mais bonito que se tem, tanto pelo conteúdo, a forma como foi escrita, quanto pela energia que ele carrega. O livro, você sente a energia alta, a energia de amor, que é muito grande. Já há muitos anos que eu tenho esse livro. Até o primeiro que eu comprei eu acabei perdendo, que eu emprestei para uma pessoa e ela não devolveu e no fim ficou perdido. Comprei outro, já li pelo menos umas 5 vezes, eu já li esse livro. E ele é gostoso de ler, é o tipo de leitura que você começa e não quer parar. Para mim é a Bíblia dos ensinamentos dos mestres ascensionados. Bom, ele fala sobre os corpos, fala sobre as questões filosóficas da vida, né? O que estamos fazendo aqui, de onde viemos, sobre a questão da morte, do desencarne. Trata esses assuntos, mas de uma forma mais filosófica. Fala de cada um dos 7 raios, os seus templos, né? As suas qualidades, os hierarcas. Traz mensagens dos seres de luz, não só dos mestres ascensionados, mas dos Elohim, dos arcanjos. Traz historinhas, né, da vida, da existência desses seres, contada por eles mesmos. Fala de um modo bem detalhado sobre o que é a presença eu sou, né? Qual a importância de termos esse contato, essa consciência da nossa presença eu sou. E termina contando a história da Terra, como é que aconteceu, questão do dilúvio. Tem um capítulo só para falar sobre Sanat Kumara, que é o responsável por a Terra existir ainda hoje. Conta toda a história da construção de Shambhala e da criação da Grande Fraternidade Branca, os cargos, entre aspas, né, da hierarquia. É bem bonito, bem legal. Quem puder adquirir vai ser um bom dinheiro investido. Não é caro e no sebo deve ser mais barato ainda. Vale a pena. Eu vou ler alguns trechos que eu separei para vocês. E eu gostaria de ler o livro inteiro, mas eu não posso por questões de direitos autorais, né? Eu não tenho essa autorização. Mas eu posso sim extrair os trechos, até por questão de estudo, né? E, bom, sobre essa questão do direito autoral, eu queria falar um pouco. É lei internacional que, quando a obra completa 70 anos, ela entra em domínio público. Ou seja, ela pode ser divulgada amplamente, não precisa de autorização nem do autor ou da família ou de quem publicou, não importa. Fora isso, trechos podem ser citados, podem ser lidos ou podem ser escritos, desde que respeitado o direito autoral, desde que respeitado e citada a fonte corretamente. Eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas, inclusive espiritualistas, que deveriam ser mais conscientes, citando trechos de livros e que não citam a fonte, né? Muitas vezes eu leio, eu até sei de onde foi tirado aquele ensinamento,
mas a pessoa não cita de onde ela tirou. A maior parte da literatura ligada aos mestres eu já li, porque eu estudo isso há muitos anos. Então, eu só estou fazendo esse comentário e pedindo até para quem ouvir, quando você citar algum texto, seja em WhatsApp, seja no Facebook, seja em e-mail, não importa. Cite a fonte, por respeito à lei dos direitos autorais. Tá bom, pessoal? Então vamos aos trechos que eu extraí. A Era da Liberdade está à nossa porta. Os primeiros sinais de sua perfeição já despontam com a tênue aurora no horizonte. A terra será bela como um sonho e não mais terá o aspecto atual. A humanidade usufruirá da paz, beleza e felicidade, já que a miséria, doença e morte serão banidas da terra. Credes que isso é possível? Pois justamente agora está surgindo esse tempo, mesmo que as aparências indiquem o contrário. Qual é o sentido da vida? Por que viveis? Se não sabeis as respostas, não será mais sábio refletir sobre o assunto e não perder mais tempo? Podeis consagrar vossa vida e energias à tarefa sublime de fazer com que nossa terra, a estrela da liberdade, volte a ser perfeita e a mais luminosa do nosso sistema planetário? Pelo amor que dedicais a Deus e à humanidade, podeis atrair e sustentar a paz e a liberdade permanentes, construindo assim para a gigantesca libertação? Verificareis, então, que tudo aquilo que beneficia as criaturas, por exemplo, beleza, paz, liberdade, abundância e perfeição, procede de Deus. Tudo tem origem no único Deus que a tudo criou e é indiferente quanto às crenças que os homens possam professar. As composições musicais, as obras de arte, os trabalhos literários, poéticos e científicos que extasiam as criaturas, antes de se tornarem realidade, foram inspirados por Deus e a seus autores. E o mesmo ocorre com os anseios que sentimos de libertar nossa amada terra. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e opera por todas as coisas e reside em todos nós. Efésios capítulo 4, versículo 6. Existem cerca de 10 bilhões de criaturas que utilizam a Terra como campo de aprendizado, e cada ser vive, move-se e existe no corpo, no amor e na sabedoria de Deus, agora e em todos os tempos. Se contemplardes os incontáveis estrelas do firmamento, a vegetação exuberante das florestas e os múltiplos seres da natureza, ireis compreender que este Deus, como soberano de um reino gigantesco, necessita de muitos auxiliares. Todo dirigente não se ocupa pessoalmente de cada tarefa dentro de sua empresa, a ponto de ele mesmo limpar o assoalho e as escadarias. Para isso, dispõe de funcionários que se encarregam dessas obrigações. O mesmo ocorre com o Pai. Ele possui inumeráveis servidores que o auxiliam na imensa organização divina, dividida em setores de categorias diferentes, cujos encargos se sucedem em importância, do mais alto até o aparentemente mais humilde, não obstante sua grandeza. Todos os seus obreiros prestam contas a seus superiores das incumbências recebidas, como em cima, assim também embaixo. Cada indivíduo que viveu neste ou em outro planeta e conseguiu a vitória da ascensão, como Jesus, é um mestre ascensionado, um verdadeiro mensageiro de Deus, e existem milhares destes seres. Cada divisão cósmica é administrada por um grande ser divino. Alguns trabalham sozinhos ou com algum discípulo, outros em grupos ou com as nações, e ainda outros com os elementais, os espíritos da natureza e o reino animal,
E muitos atuam com as legiões de anjos e todos são peritos em sua esfera de ação. Essa notável hierarquia, conhecida como Grande Fraternidade Branca, compõe-se de seres ascensionados, que já viveram encarnados na Terra, assim como nós. Eles, porém, conheciam as leis da vida e assim puderam trabalhar em planos mais elevados. Renunciaram a permanecer nas esferas da beleza e da perfeição e tornaram-se prisioneiros do amor para auxiliar a humanidade sofredora, sempre que esta os invoque, pois a lei cósmica não lhes permite infligir o livre-arbítrio dos humanos. Em todos os tempos, a finalidade de cada religião tem sido instruir seus seguidores a serem tolerantes, bondosos e fraternos. Pois bem, além desses preceitos, o indivíduo deve saber que existe um plano divino, determinado para cada um, que, mais cedo ou mais tarde, será alcançado quando, através dos esforços e lutas constantes, ficará para sempre livre das imperfeições. Os templos de luz localizados em cidades espirituais são centros de radiação intensa e outrora existiram materialmente aqui na Terra. Para eles convergiam os poderes da luz e do amor divino, que depois eram irradiados sobre a humanidade, abençoando-a. Ao serem destruídos essas construções em épocas passadas, houve o cuidado de reproduzi-las no plano etérico, onde permanecem derramando essas bênçãos. Qualquer pessoa pode, durante o sono noturno, visitar em espírito esses focos de radiação, bastando que expresse seu desejo com seus apelos. Enquanto permanecer nesses santuários, é preenchida com a virtude específica dos mesmos e instruída quanto à verdade para que conheça por si próprio, respeite e promova seu desenvolvimento no mundo exterior. Todas as grandes personalidades foram criaturas humanas e considerados mensageiros ou enviados de Deus. Continuam sendo mensageiros de Deus em suas esferas mais elevadas e pertencem à grande fraternidade branca, continuando a auxiliar a humanidade quando esta necessita. A maioria trabalha incógnita, poucos são os homens que deles têm conhecimento. Os grandes enviados conquistaram a ascensão assim como Jesus, um após outro, entraram no reino de Deus como mensageiros, são os que servem e amam a humanidade, seguindo com seu trabalho espontâneo até que cada criatura humana consiga atingir seu plano divino. E a frase bíblica seja cumprida: paz na terra aos homens de boa vontade. A Terra tem hoje outra aparência. O silêncio em que ela viveu durante centenas de milhares de anos vem sendo modificado há 50 anos. O que hoje a humanidade precisa é bem diferente do que necessitava em tempos passados. No transcurso de seu desenvolvimento, ela passou a pensar e sentir de modo diverso entre o tempo das cavernas, dos automóveis e aviões aos foguetes interplanetários, da vida na Terra, da vela de cera à iluminação a gás, ou a eletricidade, a qual surgiu a era eletrônica atual. Crianças pequenas divertem-se presentemente com brinquedos cuja existência no passado os grandes gênios sequer imaginavam. A ninguém é facultado salvar ou redimir outras pessoas. O conceito de uma personalidade salvadora ou de Jesus que salvará não corresponde à verdade. Jesus dará toda assistência àquele que o ame e aos que aplicarem seu auxílio, mas nem ele nem os outros poderão salvar-nos da mesma forma como ninguém poderá ser medicado ou sarar por vós. Ninguém nasce por vós, ninguém morre por vós e ninguém vos poderá salvar. Cada um deverá fazer isso por si mesmo. Deus confere a cada um de seus filhos o dom do livre-arbítrio. Nem Deus, nem seus mensageiros das legiões de luz perturbarão jamais o livre-arbítrio de cada um.
Entretanto, os mestres ascensionados concedem a cada ser humano a possível proteção e auxílio quando solicitados. Enquanto a humanidade quiser cultivar pensamentos e sentimentos negativos, que são o que causam as desgraças, permanecerão as consequências infelizes, razão por que os homens devem usar seu livre-arbítrio para atrair ao seu mundo as forças sublimes da luz, do amor e da pureza. Ninguém jamais conseguiu maestria sobre as circunstâncias da vida sem o auxílio das legiões de luz. Quando os homens apelam a Deus, esses apelos são ouvidos e obtêm respostas dos mestres ascensionados, os mensageiros de Deus. As vibrações das esferas elevadas são tão sutis que pouquíssimas pessoas são capazes de registrar com clareza suas impressões. Quando os mestres ascensionados encontram realmente um canal instruído, então procuram transmitir a verdade aos homens através dessa pessoa. A presente Era da Liberdade de 2000 anos começou em maio de 1954. Assim como esteve a cargo do Mestre Ascensionado Jesus, a difusão da cristandade nos 2000 anos que o antecederam, o Mestre Ascensionado Saint Germain assumiu agora a direção nos 2000 anos vindouros, prometendo liberdade a toda criatura, seres humanos, animais, elementais e anjos prisioneiros. A nova era irá promover uma impressionante mudança no modo de pensar e sentir, enfim, na vida em geral, que só o conhecimento espiritual proporciona. Saint Germain divulga a verdade interna que Jesus também conhecia e empregava, e que até agora só era ensinada nos templos etéricos de luz dos mestres ascensionados. Esses conhecimentos, acessíveis a todos, deverão ser experimentados na vida prática. A verdade interna tem que ser vivida agora, em cada momento das 24 horas do dia e não após a chamada morte. O grande mestre ascensionado Elmora serviu a humanidade durante muito tempo. Foi por seu intermédio que surgiu a Ponte para a Liberdade, a fim de ajudar Saint Germain nessa tarefa gigantesca, livrar os homens das antigas limitações. Todas as legiões de luz trabalham unidas com amor e harmonia para impulsionar essa grande obra. O homem surgiu do coração de Deus. Na verdade, vós sois deuses numa casca de nós. Desejastes encarnar na terra para adquirir maestria no tocante à energia e matéria. Quer dizer, sobre vossos próprios pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Quando tudo for concluído e a vida que vos foi emprestada por Deus for purificada e harmonizada, então sereis candidatos à ascensão, podendo tornar-vos mestres ascensionados, assim como Jesus Cristo e outros, e livres para sempre das imperfeições, retornar ao coração de Deus, de onde viestes. Bem, meus irmãos, espero que tenham gostado dos trechos que eu separei. É só um introdutório ao que diz o livro. E se puderem adquiri-lo, eu aconselho, vale a pena. Forte abraço a todos, fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.